Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estou aqui para mais uma meditação da palavra do nosso Deus. Sou o presbítero José, o canal é Semeando a Boa Semente. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua colaboração. Não esqueça de deixar o seu joia, o seu like e compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal. Vamos juntos semear a semente maravilhosa, a semente que dá frutos para Deus na vida de pessoas. A última reflexão que coloquei nesse vídeo foi baseado em Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4, que traz a reflexão sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho. E lá no capítulo 2 tem a revelação sobre e uma advertência sobre a mensagem do Evangelho, sobre a revelação do Evangelho. Lá tem a punição para o desobediente e o negligente. Hoje eu quero refletir com você uma mensagem muito forte da parte de Deus, que está embasada em 2 Pedro, capítulo de número 2. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque são 22 versículos, então a reflexão ficaria muito longa. Nós vamos ler alguns versos aqui, para que nós possamos pensar a respeito do Evangelho de Cristo, a mensagem para o pecador, a mensagem para o homem, para a humanidade. Uma mensagem que revela a necessidade do homem para com Deus. E essa mensagem, ela revela a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, mas revela o juízo, a justiça, porque Deus é justo, é perfeito. Ele não coaduna, ele não convive, ele não concorda com pecado. Então, o verso pegue a sua Bíblia, é 2 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versos. O título aqui fala: os falsos mestres e a sua destruição. Queridos, 2 Pedro, ele vai ficar no final da Bíblia. Você pega a Bíblia, vai abrir no último livro, aí você volta um pouco, que o último livro é o Apocalipse, aí você volta no livro de Judas, 3 Pedro, 3 João, 2 João, 1 João, e você vai chegar em Pedro. O livro, a carta do livro da segunda carta de Pedro. Verso 1 diz assim: no passado surgiram falsos profetas
no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, está a caminho. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Verso de número 17. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Queridos irmãos, os dias atuais são dias difíceis. Por causa de pessoas inescrupulosas, existem almas sangrando, decepcionada, frustrada, por causa de mensagens interesseiras. Observe que o primeiro verso traz um alerta ao povo de Deus. Esse alerta aqui é para nós ficarmos atentos a movimentos, a procedimentos, a comportamentos e a mensagens enganosas. Olha o que o verso diz. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês ou entre nós hoje falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar
o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Queridos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem pura, é uma mensagem de boas novas, é uma mensagem que nos mostra o caminho de volta para casa. Mas também, infelizmente, no meio dessa mensagem, há distorções, há interesse de engano, mas nós lemos aqui, queridos, Deus não poupou anjos que abandonaram os seus habitat natural, que viviam na presença de Deus, mas se rebelaram, se corromperam, e Deus não os poupou, ou seja, não passou a mão na cabeça. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que aquele que se rebela, aquele que se revolta, aqueles que distorcem, se tornam desobedientes, usa a palavra para enganar, para mentir, para seduzir os inexperientes, como nós lemos aqui no verso de número 18, olha só, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Querido, esse capítulo é um capítulo com profundidade incrível, com um alerta, com advertência. Os novos convertidos precisam de ajuda, de instrução, não despertar neles o interesse transitório. Então é preciso que nós, como está escrito lá em Hebreus capítulo 2, que nós prestemos maior atenção no que ouvimos. Porque se Deus puniu e guardou em abismo tenebroso anjos que se rebelaram contra ele, ele está com esses anjos guardados em abismo, acorrentados para o dia do juízo, para serem julgados. Imagine o homem perverso, o homem soberbo, o homem arrogante, o homem avarento, o homem ganancioso, o homem que usa a palavra de Deus para enganar. O verso está dizendo aqui que eles estão trazendo sobre si forte destruição. Querido, mas eu estou aqui com essa mensagem, um aviso para mim e para você. Saiba que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de fábulas humanas. A mensagem do Evangelho
não é uma filosofia, não, intelectual. A mensagem do Evangelho, irmão, é uma mensagem para sarar a alma do homem, para sarar as feridas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem poderosa que desfaz os ardis de Satanás, que desfaz a erupção do pecado na alma humana. A mensagem do Evangelho revela um Cristo. É morrendo na cruz por mim e por você. Queridos, eu sei que há muitos frustrados, há muitos decepcionados por essas pessoas que esse capítulo está revelando, falso profeta, falsos mestres, enganadores, interesseiros. Mas a Bíblia está dizendo, estão acumulando sobre si juízo terrível. Vai chegar esse dia, irmão. Quanto a você, olhe para Cristo, olhe para Jesus, é Ele o autor e consumador da fé. Foi Ele que morreu por você no Calvário. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o aguilhão da morte para te dar vitória. Não foi o homem. Aqueles que mentem, aqueles que enganam, aqueles fraudulentos, aqueles que usam de engano. Que Jesus tenha misericórdia de cada um deles. Porque a mensagem do Evangelho, irmão, é uma mensagem que nos coloca de volta no caminho da vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos revela o quanto Deus nos ama. A mensagem do Evangelho tem o poder de resgatar o homem das trevas, das garras de Satanás, dos laços da morte, do abismo, do penhasco para o abismo. Ele tem o poder desse resgate, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, nós lemos aqui, queridos, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra para reduzindo as cinzas para exemplo. Nós lemos aqui também nesse capítulo que Deus trouxe a destruição daquele povo ímpio com o dilúvio. Querido, eu quero que você dê uma lida em Gênesis, capítulo de número 6, o verso de número 5. Vai mostrar o cenário daquele povo. Por que veio repentina destruição sobre eles? E de uma geração inteira sobrou apenas 8 pessoas. Eu garanto para você que Deus não queria fazer isso, irmão. Como a Bíblia revela lá na carta a Timóteo, e na terceira carta de João, de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, pode ler lá que você vai achar que Deus é longânimo, é paciente, para que todos cheguem ao conhecimento para arrependimento, para que seja salvo.
Então ele tem a intenção de salvar a todos. Mas o homem entra por caminhos desastrosos, caminhos sem volta. Infelizmente hoje, querido, não tem mensagem contra o pecado, não tem mensagem contra esse mal que destrói a humanidade, destrói o homem, destrói família. Mas a mensagem do Evangelho é o remédio para a sua alma, é o antídoto contra essa força destruidora que é o pecado. Querido, os dias são maus, sim. Lá no verso onde eu citei em Gênesis, capítulo de número 6 e o verso 5, Jesus fez referência à sua vinda, usando esse verso, querido, quando ele disse que quando o Filho do Homem estivesse preste a voltar, essa geração estaria semelhante, igual àquela geração antediluviana. Coração pervertido, depravado, inclinado para o mal, casando e dando-se em casamento, comprando e vendendo, disse Jesus, e repentinamente veio a destruição e os levou. E aí ele finaliza dizendo que da mesma forma, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Você pode pensar, irmão, mas está decretado, está escrito, vai ter que acontecer. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Nós temos diversas sentenças de Deus na Bíblia. Ele sentenciou a cidade de Nínive, chamou o profeta Jonas e o enviou com uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Mas quando o rei desta cidade, o principal dessa cidade, ouviu a mensagem de sentença, de morte, de destruição, ele tomou uma atitude. Ele clamou a misericórdia de Deus e Deus mudou o decreto, irmão. Não é porque está escrito, está determinado, que Deus não revoga, Ele revoga através do meu e do seu comportamento, porque o arrependimento para Deus é reconhecimento de quem Ele é. Ele não tem morte para mim e para você, Ele tem vida e vida com abundância. Basta nós mudar o nosso comportamento para com Ele. A mensagem do Evangelho é para mudar o comportamento do homem e o homem para Deus. Não é mudar o comportamento do homem para o homem, é mudar o comportamento do homem para com Deus. Por isso, este Evangelho tem que ser pregado a toda criatura como testemunho. E aí virá o fim. Mateus capítulo 24 e o verso 14. Confira na sua Bíblia. Infelizmente, irmão, hoje nós estamos vivendo um auge do engano. Mas ainda, eu creio que ainda há mensageiros do Senhor. Que a mensagem do genuíno Evangelho
ainda está sendo pregado por aí, porque Jesus vai voltar para levar um povo que confia e que é fiel a Ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá está escrito assim: venho em breve, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos, segundo a sua conduta, segundo o seu comportamento. O que você quer receber de Cristo no dia da sua vinda? Eu não quero receber nada além dessas palavras. Venha, bendito de meu Pai, tome por herança esse reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Entre no gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero receber do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele há de me ajudar e ajudar você. Ele há de me conduzir e conduzir você. Busque-o. Você está ouvindo diversas vozes, você está vendo diversas situações, está. Mas ele disse, Deus disse para Josué, capítulo de número 1 e o verso 7, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. O verso de número 8 vai dizer, não te aparte do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, e os teus dias serão bem-sucedidos. Oh, glória! Querido, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Vamos semear a mensagem do Evangelho, porque eu tenho certeza, meu irmão, meu amigo, todos que ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína, a palavra de Deus revelada no meu e no seu coração, você vai entender o quanto eu preciso da misericórdia de Deus, o quanto eu preciso das verdades de Deus, o quanto eu preciso da graça salvadora de Jesus, o Cristo, o Senhor. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua parentela. Se inscreva nesse canal, querido, e compartilhe esse vídeo. Alcance os seus através da mensagem do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, através desta mensagem, que o Espírito Santo possa visitar vidas e pessoas, famílias inteiras, para que fuja do engano, para que
a luz resplandeça em seus corações. Através dessa mensagem, dessa reflexão, Senhor, em nome de Jesus, visita essa alma, visita essa vida, essa mãe, o pai, o filho, a família, enfim, Senhor. Meu Deus, que a tua igreja venha despertar os mensageiros, dispenseiros, venha distribuir esse pão que é o alimento para o espírito, é o remédio para sarar a alma. Senhor, em nome de Jesus, aquele que assistir essa reflexão, esse vídeo, que o Espírito Santo possa restaurar os seus sonhos, a sua esperança, as promessas que o Senhor prometeu, que ele possa, se porventura, Senhor, ele estiver afastado dos teus caminhos, estiver distante, estiver parado na caminhada, Espírito Santo, traz-o de volta, coloca debaixo da tua lâmpada, desperta nele a necessidade da misericórdia e da graça salvadora de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de mentira, todo espírito de engano, todo espírito de arrogância, todo espírito de falsos ensinos, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina essas mentes, esses corações, para que se acheguem a Ti, para que conheçam a Tua verdade que está revelada no Teu Evangelho e sejam salvos e se preparem para o grande dia que está chegando. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.